Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, sábado, dia 3 de dezembro, celebramos a memória de São Francisco Xavier, presbítero. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então a seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, neste sábado, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, que nos traz uma mensagem muito importante, né? De início aqui, fala que Jesus ele se compadece da multidão. Por que ele se compadece? Porque ele encontrou uma multidão enfraquecida, abatida, como ovelha sem pastor. Isso nos faz refletir, né? Nos dias de hoje, quantas pessoas, quantos filhos de Deus se encontram perdidos na vida, né? Às vezes por conta de drogas, por conta de situações que foram bebidas, situações que foram acontecendo na vida, que foram fazendo com que eles perdessem essa identidade, né? Esse reconhecimento de serem filhos de Deus. Quantas pessoas vivem nesse mundo, né? Mas perderam esse propósito da vida, né? Pois ainda não se encontraram verdadeiramente com o autor da vida, que é o próprio Deus. Todas as vezes que nós buscamos outros caminhos que não nos levam ao Senhor, nós nos perdemos. Todas as vezes que nós buscamos outros caminhos que não nos levam a esse contato íntimo com o Senhor, nós vamos nos enfraquecendo, nos abatendo, né? Ficamos perdidos. Porque o nosso pastor é o próprio Deus, né? Então Jesus, vendo tudo isso, ele chama seus discípulos, né? E apresentam para eles o tamanho da sua missão, que era justamente pastorear, guiar aquelas pessoas, né? Guiar aqueles filhos de Deus que muitas vezes se encontravam perdidos, né? Então Jesus chama os seus discípulos e dá a eles essa missão, né? E hoje, nós, como cristãos católicos, nós, como filhos e filhas de Deus, nós também temos essa missão: anunciar Jesus Cristo, revelar Jesus Cristo para quem ainda não conhece. Porque falar de Jesus é muito fácil, né? A gente vê na televisão aí, toda hora que você liga tem um canal falando de Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo. Mas hoje em dia existem poucas pessoas
que testemunham verdadeiramente essa fé em Jesus Cristo. Falar é muito fácil, né? Mas testemunhar Jesus Cristo no dia a dia, evangelizar com a nossa vida, aí sim está o grande gargalo, né? Aí sim está a grande dificuldade. E é como diz São Francisco de Assis: evangelize, evangelize. Se for preciso, fale. Então nós precisamos testemunhar Jesus Cristo. Testemunhar com as nossas atitudes, com as nossas atitudes, palavras, ações, né? E essa missão de apresentar Jesus, ela é nossa. Nós que comungamos Jesus na Santa Eucaristia, nós que temos a mãe dele por mãe, né? Que rezamos o terço, que temos Jesus Cristo na palavra de Deus. Nós que estamos nessa busca de conhecimento de Jesus, essa é a nossa missão. Esse Jesus que nós buscamos é necessário ser apresentado às pessoas, apresentado ao mundo, né? Aqui no versículo 7, nos diz: por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Ou seja, aonde a gente for andando, for passando, que a gente possa ir deixando rastros de Cristo. Que nós possamos ir deixando rastros de santidade. Mas para que isso aconteça, é necessário também fazer uma experiência com o próprio Cristo, né? É necessário, por onde a gente passar, ir deixando essa mensagem de amor e salvação. E o próprio Cristo diz, né, que a messe é grande, mas os operários são poucos. Ou seja, tem muito trabalho a ser feito. Então que nós possamos fazer parte, né, dessa messe, desses trabalhadores, né, que trabalham em prol da salvação, que trabalham em prol desse anúncio, né, da expansão desse anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nos fala, né, no versículo 38, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então que o Senhor possa nos ajudar e enviar muitos e muitos operários para atuarem, né, para trabalharem na messe, para trabalharem nessa evangelização, né, de todos. E termina o evangelho de hoje, né? Recebestes de graça deveis dar, porque já foi tudo pago por Jesus Cristo na cruz, né? É um trabalho onde nós já recebemos, né? Nós já recebemos o pagamento, que é a salvação conquistada pelo Cristo. Então, meus irmãos, que a exemplo de São Francisco Xavier, nós possamos doar a nossa vida ao Senhor e a cada dia mais buscar essa evangelização, sermos membros ativos dessa evangelização, desse anúncio do Evangelho de Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, um ótimo sábado a todos, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.